Ainda nesse contexto de mediunidade, seu Zé, vários amigos enviaram perguntas muito similares a esta que eu vou fazer agora. Eu fiz um compêndio para formular uma pergunta só. Muitas pessoas estão falando da eclosão da sua sensibilidade, a sensibilidade sem equilíbrio em muitos deles. Outros estão falando de processos mediúnicos. Então, a eclosão de processos mediúnicos, como, por exemplo, a abertura de evidência, clareaudiência, os sentidos estão mais sensíveis, né? Mais apurados, são sinais de autoespiritualização? Não, em hipótese nenhuma. A autossensibilização, se assim você usasse na sensibilidade e na mediunidade, não te faria mal. Não lhe traria qualquer incômodo. Só que quando você fala alto com U, é para dentro. Não é com L para fora. E sendo com U para dentro, não importa o visível, mas lhe comporta a paz que o invisível, que é para dentro de você, lhe alimenta, lhe sustenta e lhe alinha. Nós vemos pessoas extremamente sensíveis, mas constantemente desequilibradas. A percepção infantil e futilizada da espiritualidade que as mesmas alimentam dentro de si, mediante os seus conceitos, só intelectuais, mas sem um pingo de educação, faz isso. Aí nós vemos preconceitos submersos e escondidos com piedade e calma, fala manso, devagar e pausadamente. E aí nós ouvimos também, muitas das vezes, arrogância e estupidez disfarçada com grande cultura de falar 5, 6 idiomas e de incorporar apenas espíritos renomados. Mas eu ainda sou das antigas, por mais que para hoje a sociedade desta era, muitas coisas que nós espíritos falam está caindo por terra, mediante ao afrorismo ansioso e ao cupismo carente de algumas. Eu não estou citando o nome, coloque a cartola ou crava o seu cravo no peito se quiser, ou sua rosa entre o seu ombro, se assim se bem queiras. O que eu posso dizer é que um bom desenvolvimento mediúnico é feito em coletividade e não é por via de internet. É o meu ponto de vista. Um desenvolvimento da sensibilidade, se falar de qualidades e singularidades de benefício de sentires nobres humanos carnados e de maledicências humanas carnadas, vale a pena. Se começar a misturar sensibilidade com manifestos espirituais, quase que em massa, hoje em dia, mesmo que seja o melhor curso que for pela internet, a tendência é nascer na seriedade, nadar na futilidade e se deparar com a idolatria descabida. E eu não falo em quem está proporcionando o curso, mas quase sempre em quem busca tal poder. Hoje em dia, a mediunidade é poder para alguns. E duvidar até status. Sensibilidade, então, para outros, as pessoas se confundem com heróis que vêm nesses cinemas de hoje. Beira, entre a insanidade, que é a loucura, o ridículo e a imbecilidade, mas é o que nós temos hoje em dia, né, menina? Não todos, mas alguns como médio, fazer o quê? Então, quando nós temos um médium como este, falho, e um espírito como eu, sem luz, falando algumas coisas fora da maioria, é bestialidade ou é mistificação, que seja. A consciência de vocês sabe o que é. É o que eu posso dizer, sem defesa. A consciência de quem me ouve sabe o que é. Fique à vontade, menina. Antes de falar essa pergunta, eu queria fazer 2 definições para poder a gente situar as pessoas. Vamos falar de moral e de ética.
A moral, ela prevalece os costumes, as regras, os tabus, as convenções, as regras sociais também, que concerne a sociedade. Então, a sociedade impõe que a moral, como diz o ditado, a moral e o bom costume prevaleçam determinadas regras. E a ética vai mais para o pessoal, porque é como você se comporta diante disso. Então, é o estudo dos valores morais. Então, olha, a gente sabe que tem ali uma regra moral, então é por sua ética cumpri-la. É a sua palavra colocando em pautas que você vai cumprir os valores que a moral da sociedade coloca. Então, são princípios que motivam, né? Distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Tem pessoas que não têm ética, tem outras que sim. Esse é um assunto, seu Zé, muito falado por causa da politicagem. A gente está tendo aí sessões que estão questionando a ética do comportamento de alguns políticos da nossa sociedade. Entenda. A moral da sociedade doente. A ética é uma naturalidade de escolha e de postura. Mediante ao que você nutre, isso vai moldando as suas escolhas referente aos teus desejos e vontades e ao que você já nutre por si só, independente das consequências informativas e cognitivas que vêm de fora. Eu vou dar um exemplo. O homossexualismo é ético? Sim. Qual o problema? Ser lésbica é ético? Totalmente ético. Agora, ser hétero e machista não é amoral, é burrice e animal. Porém, para muitos héteros, absorver certas posturas é ética, porque faz bonito ao bom costume moral doentio numa sociedade carente de amor. Eu não estou levantando bandeira de ninguém, porque a ética está pouco se importando por indiferenças. Mas ela se importa sim, quem é ético, com a paz do outro. O ético não se importa em se distanciar, em fazer silêncio, porque ele não tem o que se esconder, mas ele se recolhe. Então, para alguns que moralmente acham certo e errado, vão dizer, olha lá, ele está fugindo do confronto. Não. Para um ético, sabiamente, ele está se resguardando para a verdadeira estratégia, não para a batalha, mas para a guerra final, sua própria paz. É esse o seu mérito. O ético não dá porrada. Ele exemplifica. Agora, quem moralmente sem ética vive, aponta o dedo, sai no soco com a sombra, briga com a imagem no espelho, com o seio caído, com a ruga afundada ou quando muitas das vezes com a bexiga caída. Com as carnes ficando mole e com a idade seguindo. A moral da sociedade ela é presa no tempo. Por isso que ela quantifica os atos das pessoas, elas não qualifica. Então a moral da sociedade, ela dá importância ao que você veste. Ela não dá importância ao prazer em amor que você pode sentir. Ela dá importância ao pênis e à vagina que você pode ter. E escravos, quase sempre, do produto que pode vos cobrir. Tem que ser de marca, importado, não pode ser só nacional. Porque moralmente você, com uma tese um pouco mais escura, além de ser o negro, lindo, uma negra bonita, ou um loiro, a cor que for, conforme a moral de dita sociedade, não é de praxe, ou não é educação, você sustentar a sua permanência em alguns locais. Afinal, é a moral. Não há moral nenhuma em você estar mantendo uma situação que coloque a forma dúbia ou duvidosa do que você adquiriu, seja de um carro, ou um celular,
ou o sapato que você está usando. A moral, ela valoriza muito mais o que você aparenta. A ética, ela cristaliza em luz e valoriza muito mais o que você sustenta por dentro. Por isso que quem tem moral apenas sem ética nenhuma, mente e engana para aqueles que não convém. Mostrar quem é. E para aqueles que convém, porque ele quer ser aceito, ele é capacho, ou submisso, ou quase um retardado, ou bebilóide, fazendo tudo o que os outros querem. Agora, quem é ético é odiado numa sociedade assim. Porque ele é discípulo da verdade. Muitas das vezes, para não agredir as pessoas com a verdade, não a mentira, ele cala. E você quer acabar com a moral de um falso ético? Dê o silêncio. E mais dê um silêncio com paz, não com deboche. E dê um sorriso, não com deboche ou qualquer coisa assim, mas com vida. Aí você vai descobrir na prática o que eu estou falando. Mas, fazer o quê? Tempo ao tempo, não é mesmo? Mais uma pergunta, menina. À vontade. Tem duas nesse contexto. Você acabou de colocar definições e conceitos a respeito dessa moral e dessa ética dentro da sociedade. A gente poderia levar esses conceitos também para terreiros, para casas de axé, onde muitas vezes a gente encontra realidades totalmente amorais e sem ética. Então, os médios que querem trabalhar precisam observar essa moral e essa ética nessas casas. Em qualquer realidade espiritual. Em qualquer realidade espiritual de um ambiente físico, o médio deve fechar os olhos para os ritos, para a liturgia, para a teosofia, e abrir os olhos para a ciência, para a empatia e para a filosofia. Disciplinar de ética moral, que se resume no caráter de quem frequenta. Porque essa ética moral, ela resume no caráter do frequentador comum. Não necessitados, que também são esses que eu vou falar. Do dirigente ao médium. Da Ekede à mãe pequena, ao Babalorixá ou a Ilalorixá. Do mestre ao prosélito. Do aprendiz ao diretor. Essas pessoas têm que ser analisadas não pelo modo vivente que elas operam com a espiritualidade. Isso inclui a mediunidade que elas exercem. Abre aspas, os poderes limitados psíquicos que elas detêm. Mas elas devem ser medidas, não calculadas, pela integridade e dos princípios éticos morais mediante o seu caráter, que ela percorre não só no dito templo, mas no seu dia a dia. Porque se isso se inverter, é cego guiando cego. E cego guiando cego, acontece o que está acontecendo aí. Na maioria dos lugares. Muita cultura sem nenhuma educação. Todo mundo hoje quer ser mago e quer saber de magia. Repito, este canal não foi aberto para criticar ninguém. Cada um faz da sua vida a loucura e a idiotice que quiser. Mas não adianta eu mexer com as mães naturezas, crer na mãe Oxum, pedindo fartura, se eu sou um vagabundo. Pedir Papai Ogum que ele me proteja nas ruas da vida, se eu sou o primeiro a injuriar a vida alheia. Pedir a Exu que ele abra os meus caminhos, mas eu sou um grande procrastinador. Ou uma pessoa tóxica na vida de qualquer um. Fazer amalás para Xangô pedindo a justiça, mas eu sou o primeiro a apontar o dedo à traição do vizinho. Ou
Desejar, quando ligo a minha TV, muito sangue escorrendo. Não adianta eu ter fé em Nossa Senhora, rezando para os meus filhos ter luz e dormir abaixo de um cobertorzinho quente, e eu desejar a morte, e das piores formas possíveis, ao trombadinha que roubou o meu celular do meio da rua. Eu quero que este aí morra. E não morra apenas, ele tem que sofrer. Não adianta eu crer num Jesus que é Salvador e abençoa a humanidade e na cruz libertou-nos dos nossos pecados, mas eu me incomodo com o satanismo de quem toca tambor. Ou eu me incomodo com o bruxismo demoníaco de quem, como fanático, anda no meio da rua gritando em nome de Deus. Ou, se não, aqueles loucos que ficam com a cabeça rapada, fazendo mantras ininterruptos que não dá para entender nada do que falam. Essa é a forma que as pessoas tratam nós aqui na espiritualidade. Idiotice e maluquice. Eu poderia ir mais a fundo, menina. Mas nós já estamos vivendo uma era que o joio e o trigo está sendo separado da melhor forma que os mesmos escolheram, pela dor e o sofrimento. Fique à vontade. Eu queria só estabelecer dois conceitos aqui, seu Zé, das coisas que o senhor falou. Existe uma diferença, gente, entre analisar e julgar. Analisar é fazer a análise é separar um todo em seus elementos, é investigar, é examinar, para que você possa estabelecer, assim, dentro da sua ética, tais situações e circunstâncias. Julgar já é formar um conceito, é emitir um parecer diante de uma realidade que não lhe pertence, ou diante de circunstâncias aos quais você está imerso. Então, o seu Zé deixou muito claro isso, analisar e julgar. E eu quis trazer os conceitos para que isso fixe na mente de todo mundo, inclusive da minha, na hora da gente vivenciar as nossas vidas. Porém, eu lhe peço licença. Dificilmente, e analisando, não julgando, isso há de se fixar em quem vive injuriando a própria existência, querendo só a verdade e a realidade do entretenimento. Quem quer entretenimento quer diploma na parede, menina. Não quer atitude de se doar sem receber nada, nenhum obrigado. Uma casa de caridade é aberta pela caridade. E não existe maior caridade de que o seu nome no ato de bondade que você faz não valer nada. E se o seu nome num ato de caridade, seja ele qual for, não vala nada, porque o teu nome não deve ser lembrado, mas o ato de caridade deve ser ecoado no sentir daquele que você conseguiu ajudar ao macrocosmo, à sua religião, ao que você queira chamar, como sentires mais nobres, o sentir dele já é lembrança. E eu posso ter certeza. A que menos ele vai lembrar é de ti, ou de ti, como você diz, ou de você, mas ele vai sempre se recordar aquele sentimento de paz. É isso que vai fazer o outro que você ajudou a evoluir. Porque a dor e o sofrimento nos embrutece, mas não nos deixa burro. O que nos deixa burros não é dor e sofrimento, é pretensão e prejunção. É uma intelectualidade fria e incisiva em calcular os seus atos, valorizando muito mais os seus feitos do que o fato que se nutre. E isso é que deixa as pessoas idiotas. Eu estou analisando. Então, para algumas pessoas, as suas palavras não hão de se encaixar. Como eu não estou dando nome, é algumas pessoas. Só lá quem sabe é Deus, ou aquelas que talvez ficaram chateadas e se aborreceram. Eu não entendo por quê, mas... Quando você quer aprender um sacerdócio, seja ele qual for, de umbanda ou espírita, à distância você deve fazer ou não? A vida é sua.
Cada um faz da sua vida o que quiser. Quero deixar isso bem claro. Por isso que nós pedimos para seu Edson abrir esse canal separado. Porque aqui nós temos liberdade de falar sem ofender o trabalho dele. E vice-versa. O que você acha disso, Zé? Sacerdócios à distância de qualquer religião, seja ela qual for. É viável. É viável. Se é uma base apenas literária e cultural e filosófica de dada disciplina, que tem várias liturgias e práticas, mas eu não conheço algo que ensina alguém a benzer, de que benzer. Eu desconheço algo que funciona alguém a executar a caridade naturalmente de que servir. E isso pode ser feito à distância? Sim, mas só com a naturalidade e o desprendimento do amor é que pode acontecer. Quando você estuda para lidar e ter ferramentas para ser médico, eu creio que todos estão me ouvindo aqui já foram no hospital. E todos já se depararam com dois tipos de médico, que estudaram mediante a sua medicina, a sua especialidade, o dito tempo de faculdade. Correto, dona Márcia? Correto? Sim. Digamos que o seu tempo de faculdade foi 6 a quase 8 anos, já com mestrado, doutorado e tudo mais. 2 médicos cirurgiões, ambos cirurgiões plásticos, ou até clínico geral ou cardio, não interessa, anestesista. O primeiro tem 40 anos e o segundo tem 40 anos. O primeiro é a maioria. Estudou para ter fama e ganhar dinheiro. Estudou para ser um grande médico. Ninguém sabe operar o físico como ele. Ele consegue fazer coisas impressionantes, e isso é fato, eu afirmo. Ele é muito bom com as ferramentas que usa. Muito bom ele é. Guarde isso. Ele é muito bom. Porém, essa satisfação é dele. Quem vai a ele paga dinheiros absurdos, porque sabe que ele é o melhor do que faz. Vai lá e dá uma moeda. Ou vai a este ser, sacerdote da cirurgia espiritual, nas clínicas da medicina do mundo, não nas casas espíritas de caridade ou espiritualistas, e paga com cartão alegremente. Essa pessoa não vai lembrar do médico. Talvez lembre da cirurgia, mas o que nunca ela vai esquecer é o efeito que a cirurgia fez em sua aparência. Ela vai se ter satisfeita pelo dinheiro que juntou e pelo processo que pôde pagar. Ela ficou feliz. Muito bom, não é mesmo? Pensem onde eu quero chegar. E esse doutor, com as burras cheias de dinheiro, e o dinheiro, em metáfora, pode ser vaidade, puxação de saco, idolatria, fama, ou qualquer outra coisa que envolva a realidade e a verdade que as pessoas lutam tanto para sustentar, fugindo da sua paz. Já o segundo é um outro tipo de médico. Não é meia boca, mas é um bom médico, tal qual o primeiro. Porém, ele se atém muito mais à mão que assegura o bisturi. E ele é muito mais atento, não se a mão dele vai tremer e se o bisturi vai cortar direito, mas ele é muito atento aos seus pensamentos antes do corte, aos seus sentimentos antes do trato, e às suas emoções antes, durante e depois a cirurgia em alguém. Este já chega com cartão de visita, dando um abraço, um bom dia, um boa tarde nos seus pacientes. E ele não pede nenhum cartão de crédito, nem dinheiro, mesmo que ele sabe que a clínica que ele trabalha necessita disso. Se nós levarmos no lado metafórico,
quando as pessoas começam a querer envaidecê-lo, ele diz, só um pouquinho aí, você é bonita, você apenas vai fazer uma leve cirurgia para exaltar algo que você diz que tem defeito. Mas eu não estou vendo defeito. Porém, você é livre. Então, ele tira o mérito que nunca foi dele e coloca na existência daquela pessoa que, com autoestima, ou por ter ou não dinheiro, quer se ter mais bonita, porque assim ela acha que ficará bem. Você entende onde eu quero chegar, menina? Então, o primeiro médico é um excelente profissional. Eu não estou falando disso. Ou um excelente sacerdote. Sabe tudo direitinho. Mastigado. Ele sabe copiar os processos. Agora, já o segundo, ele é aprimorado. Ele faz a cirurgia o primeiro e fica 5, 6, 7, 10 anos esperando ou aguardando que a pessoa precise dele para que ela, de alguma forma, necessite endeusá-lo. E ele, pacienciosamente, calcula no tempo do relógio o dia que, pelas fraquezas íntimas dela ou pela aparência que envelhece, há de recorrer a seus préstimos. Ou melhor, há de recorrer ao cartão, às necessidades físicas, e ao bisturi, à aparência que pelo dinheiro paga ou pela uma vaidade à troca. O bisturi não fala, ele apenas lhe dá o que você quer, basta você pagar de alguma forma. E quase sempre não é só com muito obrigado e a gratidão. Quase sempre é com a puxação de saco e a louvação. Ou o deterioramento total ou parcial da sua intimidade, que já não mais tem empoderamento. E também há de muito, não pertence a ela a autonomia espiritual de ir e vir, e de ir além dos seus médicos, para não chamar mestres. Você me entende, menina? Sim, Zé. Já o segundo médico em si, ou sacerdote, ou detentor de qualquer casa de caridade, ele opera essa pessoa, mas toda semana ele pergunta a ela, como você está? E o que ele menos fala é da cirurgia. E ele que menos lembra é do bisturi e do cartão, mas ele sempre diz, tu tens alguma fé? Qual a religião você segue? A fé não necessita cartão de crédito, nem muito menos a religião em Deus necessita de um crivo, de um profissional terreno para que ele, Deus, assim vos guarde ou lhe proteja. E isso, creio eu, serve aos orixás e qualquer outra entidade espiritual que não precisa de barganha e de permuta para, por lei de sintonia ou radiação ou profinidade, de alguma forma lhe medicar. E aquele, segundo o médico, durante 10 anos ou um ano, com o tempo para de ligar essa pessoa ou entrar em contato. Porém, todas as vezes que ele entra em contato com este ser, o que ele menos lembra é da cirurgia. As palavras dele é, como vai? Você está bem? Está indo na igreja? É bom, viu, fazer exercícios físicos. Se cuide por dentro, porque a aparência mais bela é aquela que se reserva na tua intimidade. Como se dissesse no linguajar espírita, você pode pagar o que quiser para mim, mas eu não posso fazer os teus maiores desejos, solidificar a paz no teu mistério, que é na tua interioridade. Agora eu posso maquiar a tua verdade e tua realidade, na superficialidade fútil das suas vontades, das tuas ansiedades e das tuas carências, que você, por falta de amor próprio, a mim recorre, como o mais importante a ser adquirido ou a ser ganho, ou, para não dizer espiritualizadamente falando, a ser resolvido pela instantaneidade do pagamento, seja ele qual for. Nem que para isso esse pagamento não seja em dinheiro, mas seja pela conveniência e anulação da minha real essência, o meu amor. Mais claro do que isso, para quem diz ter tempo para estudar, estude as minhas palavras. O que te leva ao conhecimento? O que te leva ao entendimento? Se for o que te leva o primeiro médico, continue. Fique à vontade, a vida é sua. Se o que te leva é o segundo médico, fique à vontade, a vida é sua. Fique à vontade, menina, faça suas colocações. Muito obrigado.
Eu que agradeço, José, a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor e com todos os nossos amigos. Eu só gostaria de deixar duas mensagens que o Zé falou lá no início, que a humildade é um redescobrimento. Então vamos lá. A humildade é um redescobrimento interior. À medida que vocês, que nós, que todos nós formos nos redescobrindo, nós vamos alcançando essa vibração de dentro para fora. Ele também propôs a ética, a educação, o caráter respeitoso, a compaixão, a gratidão, o amor próprio. Então, a humildade somos nós. Quando a gente mergulha nesse interior, nós nos damos a oportunidade de nos medicar, de nos curar. Então, fiquem com as palavras do Zé, releiam, escutem novamente essas palavras A maravilhosas. humildade é uma essência de ser, não é um estado de se manter. Todas as beneficências que você faz esforço obrigatório para manter, lhe cansa. E o que lhe cansa é difícil tornar natural. E o exemplo da naturalidade não vem pelo cansaço, vem pelo prazer. Prazer de nutrir o que já é, e com prazer de você doar o que já se faz real em você. Então, muitas coisas, nós sabemos que nessa terra as pessoas têm o costume de dizer, bota na cabeça, tira do coração. Então eu digo para você, coloque em seu espírito. E aonde fica o espírito, Zé? Aonde está a tua paz? É preocupante se você não achar. Porque se seu espírito fica no teu cérebro e ele só te dá pensamentos positivos, mas você não conquista a tua paz até hoje, tem alguma coisa errada aí. Creio eu que sou eu mesmo que estou falando. Se tua paz fica no seu coração e o teu sentimento ainda não lhe deu paz, há algo muito errado nisso. Com certeza deve ser os amigos do Zé. Agora sim, moça. Eu só lhe peço um pedido e as pessoas. Eu gostaria, neste canal, que agora o Edson está nos ajudando, e eu vou me ter mais assim, sociável, que todas as conversas sejam menos formais. A partir de hoje, as pessoas, seguindo o tema, podem perguntar dentro do tema o que quiserem, mas vão receber a paz. Eu não posso dizer a verdade, mas eu vou falar a paz. E a paz não é a verdade nem a realidade. É o instigar a vocês a pensar sobre a mesma realidade e verdade, se está lhe dando paz. Nenhum espírito que se preze deixa o que eu deixei no plano espiritual de fazer para vir aqui dizer é certo e errado. Cada um faça de sua vida a porcaria que quiser. E cada um faça de sua vida o aflorar do despertamento que necessita. Errado é certo, Zé? Se vire. Você tem um cérebro para pensar e você tem um ser sensível para se conceber no que já é. Isso não é ser estúpido. Eu estou dando a vocês o título de um homem sapiens racional. Por eu acreditar em vocês, eu não vejo vocês com pena. Não, eu não tenho de ninguém isso. Por ter dignidade e caráter, e por titular quem me ouve digno desta mesma dignidade que eu tenho, eu vejo você que me ouve como igual. Então eu lhe olho nos olhos. Eu não preciso falar com vocês olhando para cima e nem muito menos olhando para baixo. Eu olho no horizonte, nos teus olhos. Então, olhando nos teus olhos, nessa forma metafórica, mas não menos respeitosa, levanta e anda. Eu não estou falando com derrotado nem com fraco. E não tenha isso como um canal ou essas coisas que você diz motivacional. Não. Eu não estou aqui para perder meu tempo para motivar a vida de ninguém. Eu só estou falando a verdade que dá paz. Eu não encontrei até hoje, nem no plano espiritual físico, um ignorante derrotado. Agora, o que mais existe são pessoas que se auto-ignoram.
e por essa auto-ignoração começam a se derrotar. Aí vem um mestre e diz: homem, conheça-te e a verdade vos libertará. O seu pior inimigo não está muito longe. Começa a conversar com o seu silêncio, que ele há de lhe explicar direitinho como dobrá-lo sem ferimento e como há de modestá-lo sem dor. Lhe dê carinho, conceba amor. Não consegue, acha que isso é meloso, melindroso? Então vamos ser mais materialistas. Higienicamente lhe dê respeito. Se dê respeito. Aprende a calar a boca, ou aprende pelo menos a falar disciplinadamente o que é bom. E o que é bom não é falar que você é o melhor, é se silenciar no bem que já faz e a se aprimorar no mal que você deixou de feito a fazer no dia a dia. E também não comente as maravilhas que vê para fora. Desfrute cada vez mais o que é de sagrado e de divino, no silêncio que não mais lhe incomoda, mas lhe dá paz, muito mais além de que a verdade e a realidade que você tenta se locomover para fora. Então começa a se acomodar para dentro e você vai ver que vocês têm uma cura impressionante. Talvez até a depressão soma, e talvez até a bipolaridade, se duvidar, até borderline diminui. Porque a maior loucura é o autoabandono. E não existe maior doença no psiquismo humano num todo, de que se autoabandonar ignorando a sua paz. Quem ignora a sua própria paz interior, não de se manter, mas de ser o que é, no que se nutre, não apenas de se mostrar como feito, como uma pintura mal feita e uma miragem mal observada naquilo que se faz, estes resta-lhes o ranger de dente. Porque o umbral já está alojado em suas consciências, e os verdadeiros obsessores já se cristalizaram nos seus egos, mediante as suas posturas convenientes de que tanto alimentam, ante a sepultura fria do vazio interior, da realidade e da verdade, que na sua interioridade não guardam nada de paz.